Então, fala a verdade. Se for 10 é 10, se não, não. Mas vamos lá. Então agora... Adoramos, Edson, adoramos, né? Adoramos a crítica a elogios. Isso. Então, Leonardo, o palco é seu. Quebra tudo. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao Acre. Acre é uma terra bonita e bem quente. E espero que vocês venham pessoalmente aqui, logo, logo. E continuar esse trabalho, esse assunto, que o André deu um show agora aqui, é uma responsabilidade tanto, meu amigo. Não é fácil não, mas eu vou aqui dar o meu melhor para vocês. Eu vim aqui hoje para dar não só 100%, mas muito mais do que isso, porque vocês merecem. Estão de parabéns por estar todas essas semanas, esses dias atrás de conhecimento. Então eu vou dar o meu melhor. E vamos começar. Boa noite a todos e vamos nessa, meu pessoal. Só repartir a tela. Então, vamos começar. Gente, meus amigos, por que não temos sucesso? Por que você não tem sucesso? Né? Eu quero fazer essa pergunta enquanto eu me apresento. Eu quero que vocês pensem. E o meu áudio tá bom para continuar? Tá todo, se tiver, só dá um okzinho aí, um legalzinho. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Gente, enquanto eu vou aqui me apresentando, eu quero que vocês pensem, por que não tenho sucesso? Por quê? Então, vamos lá. Eu sou Leonardo Fleming, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e adaptação de aprendizagem. No decorrer da palestra, no decorrer da nossa conversa, vocês vão ter exatamente o porquê que eu sou um especialista nessas áreas. E o meu objetivo aqui, hoje, é realmente transformar vocês no nota 10 na vida, hoje, e conquistar o sucesso a partir de hoje. Será que isso é possível? Será que é possível hoje a gente já conquistar o nosso sucesso que a gente está atrás? Então, isso é o que eu estou colocando à prova agora. Mas antes de continuar, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Um pouquinho antes de tudo, né? Eu sou filho de mãe solteira, tenho um irmão mais novo do que eu. A minha mãe trabalhou muito em casas de família e eu sempre acompanhei ela, e a gente sempre foi muito humilhado, sempre teve muitas confusões, porque naquela época era bem mais difícil. Eu almocei e jantei muito leite quente com farinha e açúcar, era uma delícia. E vi minha mãe e eu ajudei muitas vezes ela a limpar quintal, para conseguir sustentar a gente e dar o melhor dela por mim e pelo meu irmão. E também perdi 2 irmãos, já mais novos ainda, por causa de situações. Mas, continuando. Eu, como qualquer criança, quando era criança, mesmo com todas as dificuldades que a gente passava, eu tinha muitos sonhos. Aqueles sonhos de ser policial militar, de ser bombeiro, de ser astronauta, jogador de futebol. Criança tem uma capacidade de sonhar muito, muito linda, muito rápida. E acredito que cada um de vocês também passaram por isso. Imagina, pensa um pouquinho quantos sonhos a gente já passamos e tivemos que deixar pelo caminho. E na verdade, o sucesso, né? O que é o sucesso? Não é nada mais do que realizar os sonhos. Se eu não estou conseguindo realizar meus sonhos, eu não estou conseguindo chegar no sucesso. E isso cria muitas frustrações, cria muitos problemas internos com a gente. Então, o que é sucesso? Sucesso é igual realização de sonhos. E para saber mais um pouquinho aqui de vocês, eu queria que vocês colocassem aqui no chatzinho, aqui no nosso bate-papo, no nosso bate-papo, o que é que vocês são, quais são as profissões de vocês, né? Todo mundo aqui tem profissões bem diferentes. E é muito legal saber o que cada um faz, né?
Deixa eu descobrir. Tá aqui, chatzinho. Tô vendo que é muita gente interessante, muita gente legal. Então, continuando. Então, eu sou policial militar hoje, sou palestrante e trabalho muito com isso. Mas antes, meu sonho foi destruído algumas vezes por problemas desde a infância, algumas situações que eu tenho que contar para vocês para entenderem melhor. E começou ainda na sala de aula muito novo. O meu primeiro dia de aula sempre era o pior momento da minha vida. Sempre era o momento mais aterrorizante. Eu fazia de tudo para não ir para o primeiro dia de aula. Eu não aguentava esse ambiente, porque quando era o primeiro dia de aula, sempre era assim, o professor perguntava: vocês vão se apresentar, vocês vão se mostrar e vão falar qual é o seu sonho. E eu era mais ou menos assim: bom dia, professora, me chamo Leonardo, tenho 9 anos de idade, quero ser polícia, quanto quer ser, e um cante para estar aqui com vocês. E meus amigos começavam a rir imediato, não tinha como, né? Era algo engraçado naquele momento. E o meu professor mandava eu repetir mais 3, 4 vezes, e cada vez que ele pedia para eu repetir, era pior. Então, um dos piores dias da minha vida sempre era o primeiro dia de aula. E eu quero mostrar o porquê também. Vocês estão vendo bem diferente, né, algumas palavras. Mas é assim que eu vejo a maioria das palavras. Eu vejo diferente, entendo diferente, e na minha infância ainda era um pouco pior. E o professor que é professor, que tem aqui no nosso meio, que se preze, faz aula de ditado, para a gente melhorar a nossa grafia, nosso conhecimento. E era assim, e eu vou explicar algumas dessas palavras. A primeira, ditado. E como é que eu escrevia? O professor falava uma coisa, eu escrevia outra. Passé, você, ou picado, quer dizer o quê? Prazer, você, obrigado, oportunidade, dor, medo. E era assim que era o meu caderno. E tanto que eu fiquei com medo de escrever. Passei muito tempo com dificuldade de escrever, tanto que eu escondia o meu caderno para não levar para a aula. Eu preferia levar carão de não ter um caderno do que o professor ficar me chamando a atenção por causa da minha grafia, por causa da minha escrita. E eu me afastei muito de momentos familiares, de momentos com meus amigos também, porque tinha o parabéns para você, né? Que eu também cantava diferente, por causa que eu entendia o som diferente e entendia muitas coisas diferentes. Então, era mais ou menos assim: parabéns para você, nessa data que ele tá, muitas felicidades, muitos anos de fita. E com isso, meus amigos, às vezes, tentavam travar o som só para eu cantar, né? Para escutar só a minha fala. E, como qualquer cidadão aqui, a gente tem o nosso primeiro amorzinho. Chegou uma garota na minha escola nova, linda, maravilhosa. Era perfeita ela. E eu fui inventar de ser romântico. Escrevi uma carta romântica para ela. Mas não coloquei meu nome. Mas por algum motivo, alguma situação que eu não sei até hoje o porquê, ela descobriu o porquê, quem escreveu, e o pior de tudo, a escola toda ficou sabendo. Desse dia em diante, começaram a me chamar Dom Juan de la Carta. Né? Eu tive muita experiência com essa cartinha de amor. Foi perfeita a carta, mas teve alguns errinhos que eu não sei o que foi. Vocês estão vendo aí. Eu sempre fui o último na sala de aula. Sempre, quando o professor mandava fazer grupo, ninguém me queria. O professor que tinha que sair me colocando em algum grupo. Os alunos não queriam deixar eu fazer os trabalhos, eles colocavam meu nome. Eu não conseguia acompanhar o que o professor falava, ou escrevia na lousa, eu nunca conseguia terminar. Às vezes todo mundo ia embora e eu ficava lá escrevendo porque eu tinha que tentar terminar o material, né? E para ajudar a minha casa, lá em casa, eu também vendi refresco. Eu já sou empreendedor há algum tempo. E era mais ou menos assim que eu falava: olha o refresco, tem de molanco, de uva, abacaxi, cocélia, abacate. E meus amigos, algumas pessoas, iam tentar lá chegar perto de mim só para eu ficar repetindo: como é que é o nome desse refresco? Tal. E por muito tempo foi assim, até que eu desisti de vender, que eu não tinha mais coragem. Meus amigos,
E também fui me afastando dos meus amigos, fui deixando de participar com eles. E eu quero pedir um favor agora. Muitas vezes eu me afastava com medo, mas agora eu quero pedir um favor de vocês. Eu sei que vocês já estão em casa, quietinho, tem alguns já dormindo, alguns que estão aí com vocês, mas vamos cantar comigo essa brincadeira que tanto eu fugi, mas do meu jeito. Vamos ver se vocês conseguem, com a minha língua, da minha forma de cantar. Vamos lá no 3, todo mundo. Eu quero ver, vou até colocar aqui para ver todo mundo cantando. Mesmo sem microfone, eu quero ver todo mundo participando, hein? 1, 2, 3. Então vamos lá. Atirei o pau no catotô, mas o catotô não morreu, reu. Dona Chicaca atimilou CC, atimilou com o perro do cato teu, minhau. Então eu fugi das pessoas por causa disso. E assim foi. Então, na minha vida, gente, eu escutei muitas frases. Frases como: ele nunca vai aprender a escrever o nome dele, ele nunca vai entrar na faculdade, ele nunca vai conseguir trabalhar. E o melhor de todas essas frases era: fala como gente, porque eu errava muito e as pessoas não entendiam o que eu falava. Aí elas pediam para eu repetir várias vezes até se estressar e falar assim: fala como gente. Era como se eu saísse do perfil de pessoa, como se eu não fosse um ser humano, entrasse em qualquer outro perfil, e para eu poder retornar eu tinha que falar como gente. E isso me machucava muito. Com isso eu me afastei até de pessoas muito próximas dentro da minha casa. Eu tentava fugir da minha mãe e do meu irmão para não ter que ter comunicação dentro de casa. Então, e tanto que isso foi só crescendo. E um dia um professor chamou todos os alunos para escrever uma frase na lousa. Quando chegou minha vez, eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia entender o que o professor falava. Ele falava como se ele estivesse falando outra língua, não saía nada na minha cabeça. Até que ele falou umas 3, 4 vezes, eu não consegui fazer uma palavra, e ele gritou comigo. E eu saí correndo na sala de aula porque eu não sabia o que fazer. E fui parar na diretoria nesse dia, foi uma confusão, né? Ele achava que eu estava bagunçando a aula dele. E certa vez, tem os trabalhos dentro da sala de aula, na escola, né? É comum os seminários. Professor que é professor tem que passar seminário. Se não passar o seminário, não é professor. E eu estava já com um nível de estresse, depressão um pouco alto. E quando eu comecei a falar, parecia que estava entrando uma bola de basquete na minha garganta. Eu estava tão nervoso que travou tudo. E eu tinha estudado esse assunto, eu sabia tudo, mas eu não consegui. Fiquei tão nervoso que minha mão começou a suar tanto que molhou o papel e começou a pingar. Foi quando eu também senti que minhas calças, minhas pernas estavam molhando. E eu saí correndo, corri, pulei o muro da escola, fui parar debaixo da cama da minha mãe. Não tinha ninguém em casa, me escondi lá e fiquei lá. E não troquei nem as calças. Foi um dia bem triste. E sim, ganhei muitos nomes diferentes. Ganhei pilha fraca, burro, cebolinha, língua presa. Briguei muito por causa disso. E o nome mais interessante de todos é Pompeu. Pompeu é como se fosse uma identidade minha. Eu aceitei como se fosse algo meu. E até hoje muita gente me conhece. Se alguém for vir aqui no Acre e for lá na minha rua, é mais fácil me achar como Pompeu do que Leonardo. E por causa da língua presa, gente, eu escutava muito as pessoas falar assim... falava para minha mãe, tem que cortar a língua dele, né, levar no médico tal, porque ele precisa melhorar, que achava que o meu problema era a língua. E eu tentei cortar minha língua por conta própria. Até hoje eu tenho uma cicatriz na língua porque eu tentei fazer isso, achando que eu ia melhorar. Piorou um pouco mais. Fiquei alguns dias com algumas situações piores. Então, aprender para mim era a pior coisa do mundo. A sala de aula, o ambiente da sala de aula era o pior lugar que podia existir para mim. Então, tudo isso para mim se tornou algo que eu não conseguia aceitar. Era algo horrível. Estudar para mim, aprender, eu achava que não era para mim. Mas, eu quero apresentar para vocês a dona Leci, minha mãe. Apenas com a 4ª série,
ela conseguiu um emprego na escola onde eu estudava. Ela era auxiliar de limpeza, limpava as salas. Muitas vezes eu ajudava ela. Eu via minha mãe chorar muitas e muitas vezes para professores, como também via ela chorar de madrugada por achar que não estava fazendo de me ajudar, né? Só que a escola me ensinou o que estudar. Minha mãe me ensinou como aprender. Ela, com apenas a 4ª série, foi espetacular na minha vida. Ela pegou a televisão velhinha que tinha, conseguimos um videocassete, transformando numa lousa para eu poder aprender mais. Eu gostava muito de assistir filme, só que ela me adaptou para assistir filme legendado. Então, para eu poder assistir o filme, eu tinha que escrever toda a legenda de todos os filmes que eu quisesse assistir. Foi quando eu aprendi a escrever mais rápido e não ficava mais em último na sala de aula. Uma vez eu achei um caderninho de ensinar desenho. Eu estava tentando aprender a fazer o desenho. Ela me ensinou que, em lugar de fazer os desenhos, eu tinha que aprender a desenhar letras e nomes. Foi quando eu aprendi pela primeira vez, na 7ª série, a escrever o meu nome corretamente. Foi quando eu vi que eu tinha realmente o meu nome correto. Foi pela primeira vez, depois que eu aprendi mais 100 palavras, e hoje eu trabalho com qualquer coisa de escrita com 100 palavras decoradas na cabeça. Ela me ensinou que a sala de aula, eu não tinha que me preocupar só com a sala de aula, que o mundo era muito mais que uma sala de aula. Eu ia aprender muito mais com a sala de aula. Então ela me dava brinquedos relacionados com o mundo, com coisas que eu fosse aprender realmente algo mais profundo do que a sala de aula. Ela me ensinou muito cedo a organizar. Ela até hoje, eu uso cadernos separados, com cores, porque ela ensinou que os assuntos mais difíceis para mim, eu tinha que escrever tudo no caderno vermelho, e os mais fáceis no verde e os mais ou menos no amarelo. E quando era dia de prova, eu só estudava pelo amarelo. Ela falava que o vermelho eu não ia perder tempo, que já era muito difícil, e o verde, como eu já sabia, não precisava estudar nele, então eu estudo pelo amarelo. E era assim que eu passava. Ela me ensinou que para eu conseguir aprender muito mais, eu tinha que ensinar. Então, ela fez eu ensinar ela tudo que eu aprendia na sala de aula. E hoje é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro ensinar pessoas. Mas, mesmo com toda a ajuda da minha mãe, mesmo com tudo que ela fez por mim, aos 14 anos eu já tinha alguns problemas. Quem é que não tem problema aqui, né? Na idade, aos 14 anos, todo mundo tem alguns já. E os meus eram dificuldade de aprender, isolamento social já, medo de escrever, fobia de falar. Eu me achava a pessoa mais burra do mundo. Eu me tornei um mentiroso. Todo mundo que perguntava como é que tá indo na escola, eu falava, tá legal. Como é que tá indo nas provas? Tô tirando só 10. E com isso eu fui mentindo cada vez mais para as pessoas que estavam ao meu redor. Criei ódio. Eu criei um ódio tão grande de professores que eu achava que a culpa era deles, não minha. E aqui eu quero pedir até um momento para pedir perdão a todos os professores que estão aqui, a todos os palestrantes que também ensino. Pedir perdão a todos aqueles professores que eu realmente senti ódio. E já tinha uma depressãozinha, né? Eu já estava com depressão. Aí também já tinha também perdido a vontade de sonhar. Todos os meus sonhos que eu falei lá no início, já tinha perdido, todos. Eu acreditava que não podia ser mais nada na vida. E com isso acabei a possibilidade de ter sucesso também. Se eu acreditei que eu não tinha mais sonhos, acreditei também que não podia mais ter sucesso. Mas com todos esses sonhos que estavam acabados, tinha apenas um que eu queria continuar, que eu queria buscar ter, que era terminar o 2º grau. Era o único sonho que eu queria na vida, porque eu achava que quando eu terminasse o 2º grau, eu nunca mais ia ter que aprender nada. E consegui fazer isso. Terminei o 2º grau. Cheguei a me livrar da escola. Eu pensava que era o meu dia mais feliz da vida, que eu não queria mais nada. Então, isso aí era o meu futuro de hoje em diante, ou desse dia em diante, que eu nunca mais ia ter uma sala de aula para me deparar. Só que apareceu um momento na vida
lá depois que eu terminei o segundo grau, um concurso que apareceu no meu estado, aqui no Acre, que foi de policial militar, e minha mãe sabia que eu queria muito ser policial, e ela incentivou muito para eu fazer o concurso. Eu falava, não vou fazer porque eu não vou passar, não adianta. Tanto que ela me incentivou, eu fiz o concurso, me inscrevi. Então eu tive que aprender nesse momento que ela estava me dando uma lição, que eu tinha que acreditar em mim. Não precisava acreditar nos outros, mas eu tinha que acreditar no meu potencial. E eu não poderia desistir antes mesmo de tentar. Então eu tive que perder o medo do novo e acreditar em mim. E me inscrevi no concurso da Polícia Militar. Sabe o que aconteceu, gente? Eu passei. Eu me senti o cara mais foda de todo do mundo. Eu me senti o cara mais poderoso. Mas não porque eu tinha passado no concurso. Mas foi que eu já tinha mais certeza ainda. Caramba, passei no concurso da Polícia Militar. Ninguém mais vai mexer comigo. Ninguém mais vai ter coragem de falar piadinha comigo. Né? Então achei que isso seria a minha salvação. E outra coisa, agora era a certeza final que eu nunca mais ia ter que ver uma sala de aula, nunca mais ia ter que estudar, nunca mais ia ter que sentar para aprender alguma coisa. Eu estava feito na vida. E depois fiquei feliz porque eu passei no concurso, um dos concursos mais concorridos do meu estado na época. Então me senti o cara mais foda do mundo. E realmente, quando chegou nesse momento, fiquei feliz pra cacete. Mas quero que assista esse videozinho. Vocês estão vendo? Estão escutando o somzinho? Gente, o meu sonho se tornou o inferno da minha vida. O meu sonho se tornou o pior pesadelo que podia existir. Os professores do segundo grau são de Deus, gente. Os professores do ensino regular é de Deus. Mas os professores militares não, gente. Professor militar não é de Deus, é do mal. Eu sofri o pior ano da minha vida. Para quem já foi militar, para quem é militar, sabe o que eu estou falando. Eu pensava que quando eu passei no concurso militar, eu já ia ser soldado, eu já ia pegar minha viatura, já ia colocar o cinto com arma e ia para a rua. Passei um ano como aluno soldado. Eu aprendi que eu não sabia o que era esquerda e direita, eu não sabia me localizar no momento. Eu aprendi que eu não sabia reconhecer som, não consigo decorar uma frase com mais de 5, 6 palavras. E tudo no militar é muito longo. Quem é militar sabe, não tem nada curto. E eu sofri pra caramba nesse ano. Eu chegava em casa, todo dia eu chegava em casa, à noite, depois da aula que eu passava, ia direto pro banheiro e começava a chorar, falando pra mim mesmo que eu não ia pro outro dia. Não queria ir, foi o ano todo dia eu chorava porque eu não aguentava. Os meus amigos lá do quartel ficando com raiva de mim porque eu não conseguia fazer as coisas corretas e todo mundo pagava. Os professores, instrutores sempre chamando minha atenção e eu sempre sendo a bola da vez. Mas eu não desisti, sabe por quê? Tinha duas situações. Se eu tivesse desistido, o que seria da minha mãe, que fez tudo isso por mim? E se eu tivesse desistido, o que eu seria para o meu irmão? Eu seria o irmão mais velho que desistiu? Então eu não desisti, consegui terminar com muito esforço e com muitas táticas diferentes que eu tive que aprender rápido. Mas com o tempo tudo estava piorando. Mesmo eu com o meu trabalho, mesmo com não querendo estudar, não tendo mais ter que entrar numa sala de aula, mesmo com achando que estava tudo perfeito, mas algo estava muito errado na minha vida. Eu não conseguia aprender, não conseguia evoluir e eu estava já com medo de perder meu trabalho, porque eu estava com medo eu tinha medo de ir para uma ocorrência, não por causa da ocorrência, mas porque eu tinha medo de fazer um auto, um relatório, de escrever palavras erradas, de falar uma palavra errada quando eu chegasse na pessoa. E tive que começar a fazer um tratamento psicológico. E foi quando eu descobri que eu tenho dislexia auditiva. Por isso, dessa confusão toda na minha cabeça de letras, de som, de palavras. É algo bem diferente, mas é bem interessante hoje em dia, eu gosto muito. Mas, com todo esse tempo, depois que eu passei por tudo isso, eu já tinha perdido mais de 10 anos da minha vida.
eu já tinha desistido mais de 10 anos de muita coisa, e somando por trás e para frente, tinha muita coisa já que eu tinha desistido. E eu perdi amigos, perdi momentos importantes da minha vida, tempo, sonhos, dinheiro, perdi muito dinheiro porque eu desisti de muitas coisas, e oportunidades. Eu fiquei com medo de fazer um concurso para ser oficial, de passar para aumentar o meu cargo no meu trabalho, fiquei com medo de muitas outras coisas, com medo de entrar na faculdade, e foi só piorando. Os 2 últimos anos da minha vida, do meus anos de depressão, eu cheguei a pensar como tirar minha vida. Agora imagina um policial militar que trabalha todo dia com arma, pensar em tirar a própria vida. Vocês imaginam o que seria essa situação? Não era muito bom para mim. E o que aconteceu? Eu perdi todos os meus sonhos, mesmo eu trabalhando, mesmo eu não recebendo bem, mesmo eu numa casa boa e tudo mais com minha família, eu não era mais uma pessoa. Agora sim eu me considerava que não era mais gente, porque para mim o que nos distingue dos animais irracionais é a capacidade de acreditar em sonhos, e eu perdi todos os meus sonhos, todos, não tinha mais o que pensar. Então quando a gente não tem sonho, não tem caminho, não tem propósito, não tem objetivo, não tem trilha, não tem trilho, não tem o que for para fazer a gente caminhar. Eu desisti de tudo, cheguei no último buraco que poderia existir. Eu estava lá. Mas eu tive que aprender muita coisa por causa para continuar o que a minha mãe iniciou. Todos aqueles processos que ela teve que me ensinou, que ela aprendeu por conta para me ensinar, eu também continuei. Eu tive que fazer uma escolha, uma mudança. Ou eu ia desistir de tudo para não estar aqui com vocês hoje, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês, ou eu tinha que estar aqui e eu tive que fazer essa mudança. Comprei 7 cestas básicas, cheguei para 7 mulheres que estavam precisando, 7 famílias, e falei para elas, ó, eu tenho 7 cestas básicas, vocês vão estar tal dia, tal hora, a hora que eu vou entregar para vocês. Quando elas chegaram lá, eu falei, ó, vão ser de vocês, mas só vão poder levar depois que eu falar tudo que eu tenho para falar. Foi quando eu comecei a investir em mim, para perder o medo de muitas coisas e aprender muita coisa. Então vocês vão ter que investir muito também, como vocês já estão fazendo, no tempo, pagando cursos, comprando livros, ficando até agora aqui comigo. Vamos ter que achar anjos e heróis. Eu tive que achar muitos anjos e heróis para ajudar a fazer o meu caminho, que eu não tinha. E eu até hoje procuro anjos e heróis. E eu falo para vocês aqui, busque achar anjos e heróis, e o mais importante, sejam anjos e heróis de pessoas. Sejam anjos e heróis dos filhos de vocês, dos pais, dos amigos, de quem for. Sejam anjos e heróis de todo mundo que vocês podem ser, que vocês vão fazer a diferença muito grande e vão aprender muito com isso. Eu olhava tudo no mundo com os olhos negativos. Tudo para mim era muito errado, nada dava certo. Eu aprendi que eu tinha que ver o lado bom da vida. Quando eu comecei a ver isso, tudo na vida melhorou, tudo se tornou mais um ar de graça. E claro, o que é mais importante, eu tive que reaprender a sonhar. E é um dos momentos mais importantes, dar para aprender a sonhar, gente. É a atividade 10, a última atividade que eu passo para vocês. Para ter sucesso, vamos ter que sonhar. E não é sonho pequeno não, tem que ser sonho grande. Eu sonhei em escrever um livro e escrevi, o último que eu escrevi há pouco tempo foi Seja Nota 10 na Vida. E para quem tinha medo de escrever, isso é uma realização em tanto, é um sucesso na minha vida. Pessoal, ter sucesso é uma questão de aprendizagem. É ralar mesmo, é correr atrás e aprender muito. Com isso, se vocês perceberam, se prestaram bem atenção, a gente criou um método, que é o chamado método aprender, para se tornar o nota 10 na vida e conquistar o sucesso. Que é aprender a se adaptar, que é aprender com o que gosta, que é aprender que a sala de aula é fora dela, aprender a acreditar em si, aprender a ver o lado bom da vida, achar anjos e heróis, a organizar, a sonhar, a ensinar e a investir em si. Esse é o método aprender que a gente passa no dia a dia, que vocês vão ter que realmente tomar conta para se tornar o sucesso que querem ser a partir de hoje. A minha inspiração, o meu propósito é tornar a sala de aula o melhor lugar do mundo. Para mim, a sala de aula foi o pior lugar. E hoje muitos alunos também acham isso. Então eu rodo o Brasil mostrando para professores, alunos, que a sala de aula pode ser o melhor lugar do mundo.
Para mostrar o resultado do método Aprender, também já saiu em algumas mídias, mídias importantes também, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil. Hoje, eu ensino e ajudo professores. Para quem tinha medo de ensinar, para quem tinha medo de aprender, hoje eu ensino. E eu tenho um orgulho muito grande disso. Professores, alunos, pais, empreendedores de startup e pessoas com desejo de sucesso. E isso tudo já passou. Eu já fiz esse trabalho em muito canto e eu quero só aumentar isso. E muito obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo de poder ensinar vocês aqui também. Então, eu, com dificuldade de aprendizagem, criei o método Aprender para conquistar meu sonho. Hoje eu sou formado em sistemas para a internet, sou sargento da Polícia Militar, eu sou mentor, consultor e já tenho mais de 40 cursos diferentes de várias áreas. O que vocês imaginar eu já tive numa sala de aula. Para quem odiava uma sala de aula, hoje eu amo estar na frente de um professor. Com fobia de falar, eu aprendi a palestrar para centenas de pessoas. Com medo de escrever, aprendi a ser autor e escrevi esse livro, Seja Nota 10 na Vida. Com terror da sala de aula, baseado no método Aprender, criei o sistema na escola, para ajudar alunos, pais e professores. E com a depressão, com pensamento de suicídio, por mais de 10 anos, aprendi a ser o Nota 10 na Vida, para ajudar quem precisa a ter sucesso na vida. Então, eu faço essa pergunta para vocês, gente. O que eu posso perguntar agora é: e você? Qual será seu próximo sucesso a partir de hoje? Eu falo para vocês que o sucesso ele é grande. O teu sonho é grande, mas tu tem que dividir eles por pedaço. O sucesso não é nada mais do que pequenas metas, bem objetivos e bem planejadas. E se vocês vão fazer isso a partir de hoje, o seu sucesso já está agora. A partir de antes de dormir, vocês já vão ter o sucesso na cabeça de vocês e a ação é apenas um resultado. E quem quiser me acompanhar na rede do Instagram, esse é o meu perfil, pode ir lá que sempre eu estou contando um pouco da minha história. E eu fico muito feliz por esse momento, eu só tenho que agradecer e espero que eu tenha ajudado realmente a algo de vocês. Então eu vou agora finalizar, espero que eu não tenha estourado o tempo. Mas é isso que eu tenho que contar para vocês sobre a minha vida e o meu sucesso que eu quero passar para vocês. Muito obrigado a todos. E agora o que eu faço para abrir aqui? Caramba! Show!